Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje, no nosso 45º encontro, daremos continuidade ao estudo dos incisos do artigo 5º, que já estão quase no final. Antes de iniciarmos a aula, um breve resumo sobre a aula passada, onde tratamos do mandado de injunção. E eu disse aos senhores que talvez a informação mais importante era a respeito das correntes não concretista, concretista individual, concretista geral e concretista intermediária. É de suma importância que vocês tenham em mente todas as teorias que envolvem essas correntes e entender o que significa cada uma delas. Por exemplo, a concretista geral, que trata do direito de greve dos servidores públicos. Muito importante entender que naquela decisão o Supremo Tribunal Federal conferiu efeito para todos os indivíduos daquele mesmo grupo, por isso concretista geral. Se vocês não se recordam, voltem à aula passada para retomar e entender essas correntes doutrinárias, para que na prova dos concursos vocês não sejam surpreendidos. Assim, já podemos iniciar a nossa aula, onde trataremos de verificar as informações mais importantes sobre o inciso 73 do artigo 5º da Constituição, que trata basicamente da ação popular. Vamos à leitura dele. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. A ação popular é uma ação prevista constitucionalmente, que, segundo parte da doutrina, já foi prevista em outras constituições e encontra guarida também na Constituição de 1988. Para os concursos públicos, talvez a informação mais importante diz respeito à legitimidade ativa, tema que será tratado em um dos slides dessa nossa aula. Aspectos gerais. Quais as informações ou as características gerais da ação popular? Primeira delas, é um instrumento da democracia direta e da participação política. Vejam, o Constituinte quer dizer que a ação popular, dada a legitimidade ativa, que veremos mais à frente, é um instrumento da democracia, serve para garantir e efetivar a democracia direta e também está ligado à participação política do indivíduo dentro daquela sociedade. Segunda característica, decorre do princípio republicano, ou seja, está ligada à ideia de república, do princípio republicano contido no artigo 1º da Constituição, onde nós já tivemos oportunidade de estudar. Ainda, visa proteger a res pública, visa proteger a coisa pública. Aqui utilizamos uma expressão em latim, uma expressão sinônima, para que os senhores também conheçam essa expressão, caso caia no concurso público. Mas proteger a coisa pública equivale a proteger a res pública. Próximo slide. Requisitos. Em quais situações? O que é necessário acontecer ou ocorrer para que seja possível o ingresso com uma ação popular por parte de um determinado indivíduo? Nós precisamos, para o ingresso dessa ação, com essa ação popular, que ocorra lesividade ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. E essa entidade, essa expressão trazida, deve ser compreendida de forma ampla. Aqui, para a nossa aula, lesividade ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. Também, lesividade à moralidade administrativa. Veja, o conceito de moralidade administrativa é um conceito muito difícil de se extrair. No entanto, aqui, antes de nós estudarmos em outras matérias, por exemplo, as questões do direito administrativo, é importante que vocês conheçam que houve lesão à moralidade administrativa, é possível que o indivíduo ingresse com uma ação popular para tutelar esse direito. Lesividade ao meio ambiente e também lesividade ao patrimônio histórico e cultural. Aqui, sobre os requisitos, a lesividade ou não, é importante que vocês conheçam que existe uma discussão doutrinária se deve estar presente, conforme quer a lei que trata da ação popular, o binômio lesividade e ilegalidade, ou se a lesividade por si só vai estar contida na ilegalidade, pois todas as vezes que ocorre uma ilegalidade, a decorrência direta disso é a lesividade, sobretudo quando se fala patrimônio público.
Isso fica mais claro quando nós exemplificamos. Observemos a seguinte situação. Ocorreu uma ilegalidade, ou seja, um indivíduo não obedeceu, não observou a lei, alguém não observou a norma prescrita para aquela situação, e então nós temos uma situação de ilegalidade. Para a parte da doutrina, é necessário que ocorra, por exemplo, dano ao erário, dano ao patrimônio público, e aí presente a lesividade para que seja possível o ingresso com uma ação popular. Outra parte da doutrina não, diz que ocorrendo essa ilegalidade, independe da ocorrência da ilegalidade para que nós tenhamos, independe da ocorrência da lesividade para que nós tenhamos o direito do indivíduo ingressar com a ação popular. Resumindo, a primeira corrente quer a presença do binômio. A segunda corrente se baseia, por exemplo, na ideia de que ocorreu a ilegalidade, nós já temos uma violação, por exemplo, à moralidade administrativa e, portanto, é possível o ingresso com uma ação popular. Essa discussão é importante e tende a prevalecer a segunda situação, já que quer o constituinte que a ação popular tutele o maior número de situações possível, como um instrumento da democracia participativa e também um instrumento da participação política do indivíduo, já que é também uma decorrência do princípio republicano. Retomando, dada a importância dessa situação, parte da doutrina vai dizer que é sempre necessário a existência do binômio lesividade e ilegalidade para tutelar as situações para que seja possível o ingresso com uma ação popular. Parte da doutrina diz que não. Ocorrendo uma ilegalidade, nós já teríamos, por exemplo, uma ferida na moralidade administrativa. Já teríamos acertado a moralidade administrativa, portanto, independeria da ocorrência de lesividade. Essa é a discussão que se apresenta. Continuando. Legitimidade ativa. E aqui talvez o tema mais importante da aula de hoje, dada os questionamentos que podem ser feitos sobre o tema. Vamos entender o que traz a lei, o que traz a Constituição sobre a legitimidade ativa. Primeiro aspecto, pode ser autor o cidadão, ou seja, o brasileiro em pleno gozo de seus direitos políticos. Veja, aqui, para que o indivíduo possa ser legitimado ativo, possa figurar no polo ativo de uma ação popular, ele tem que estar no pleno gozo dos seus direitos políticos. E assim, sendo considerado um cidadão, ele tem legitimidade ativa para o ingresso com a ação popular. O indivíduo que não está no pleno gozo dos seus direitos políticos, como, por exemplo, o indivíduo que teve cassado os direitos políticos, teve suspenso os direitos políticos ou a perda dos direitos políticos, esse indivíduo não pode figurar no polo ativo de uma ação popular. Continuando, se no primeiro item nós dissemos que pode ser autor o cidadão, ou seja, o brasileiro em pleno gozo dos direitos políticos, nós vamos incluir nesse rol o brasileiro nato, mas iremos excluir o estrangeiro, o apátrida, as pessoas jurídicas e os brasileiros que tenham os direitos políticos suspensos ou perdidos. Veja, eu estou excluindo o estrangeiro, o apátrida, que é aquele indivíduo que não tem pátria, e as pessoas jurídicas, e também os brasileiros que têm os seus direitos políticos suspensos ou perdidos. Continuando, nós temos aqui que prevalece que o indivíduo entre 16 e 18 anos também tem legitimidade ativa. Veja, a nossa própria Constituição aceita que o indivíduo, ao completar 16 anos, possa exercer o direito de voto. Veja, é uma faculdade. O voto nessa situação, entre 16 e 18 anos, ele não é obrigatório. E o entendimento que prevalece é que o indivíduo entre 16 e 18 anos, ele pode sim ser legitimado ativo a ingressar com uma ação popular. Próxima informação. Se houver reciprocidade, o português também terá legitimidade. Aqui, eu já adianto aos senhores que na prática não existe essa reciprocidade. A Constituição portuguesa veda tal situação, portanto o português não poderá figurar no polo ativo de uma ação popular no Brasil. No entanto, caso essa reciprocidade venha a surgir, é sim possível que o português figure como legitimado ativo em uma ação popular. Quais as discussões importantes sobre a legitimidade ativa que eu quero que os senhores conheçam? A primeira delas, que
Quando nós falamos dos direitos e garantias fundamentais previstas no artigo 5º, nós dissemos aos senhores que a Constituição, quando usa a expressão todos, quer incluir a maior gama possível de indivíduos para que seja a ele conferidos as garantias e os direitos constitucionalmente previstos. Aqui existe uma exceção a essa ideia, já que a própria Constituição trata que o legitimado ativo é apenas o brasileiro nato no gozo dos seus direitos políticos, no pleno gozo dos seus direitos políticos, ou seja, o cidadão brasileiro, o brasileiro nato, e exclui dessa forma outros indivíduos, como por exemplo o estrangeiro ou por exemplo as pessoas jurídicas. Outra discussão importante que pode se apresentar aqui, embora se fale que a legitimidade ativa compete ao cidadão e inclui aí o indivíduo entre 16 e 18 anos, é necessário para o ingresso com a ação popular que exista capacidade postulatória, que esse indivíduo tenha capacidade postulatória. E o que significa essa afirmação? Que o indivíduo, figurando no polo ativo de uma ação popular, ele deve ser patrocinado por um advogado. Um advogado tem que tenha capacidade postulatória, vai ingressar com essa ação em nome desse indivíduo. Por isso, a necessidade de capacidade postulatória. Essas são as informações mais importantes sobre a legitimidade ativa. Parte dessas discussões podem ser encontradas no site do STF, na AO 1531. AO 1531 é uma decisão interessante que tem informações a respeito da legitimidade ativa. Continuando, legitimidade passiva, ou seja, quem pode ou vai figurar no polo passivo de uma ação popular. Encontra a previsão no artigo 6º da Lei de Ação Popular. Essa lei esmiuça no artigo 6º quem pode figurar no polo passivo de uma eventual ação popular. Eu já adianto aos senhores que os senhores devem conhecer as seguintes informações. Deve figurar no polo passivo o agente que praticou o ato, que fere, que lesa uma daquelas situações que eu passei aos senhores, a entidade lesada e os beneficiários do ato lesivo, ao patrimônio público. Ainda, pode figurar o Ministério Público, pode figurar como fiscal da lei ou excepcionalmente como parte. Veja, o Ministério Público deve participar, em regra, da ação popular como fiscal da lei. Ele pode figurar como fiscal da lei e, excepcionalmente, ele pode figurar como parte. Mas essa figuração do Ministério Público como parte só pode ocorrer excepcionalmente, já que, em regra, ele pode ser fiscal da lei e não figurar no polo passivo ou no polo ativo da ação popular. Com isso, nós discutimos aqui as informações mais importantes, as informações mais relevantes acerca da ação popular, ressaltando aos senhores que a discussão sobre a legitimidade ativa, quem pode figurar no polo ativo, é uma das informações mais importantes sobre o tema e que pode cair no concurso dos senhores. Assim, estamos aptos a responder o questionamento que se apresenta, uma questão da magistratura do concurso 170. Diretor de sociedade de economia mista, da qual o município participa, pratica ato lesivo ao patrimônio da empresa. A anulação do ato pode ser pleiteada. E aqui nós temos que a alternativa correta é a alternativa B, em ação popular proposta por qualquer cidadão. Em ação popular proposta por qualquer pessoa residente no país não serve, pois o estrangeiro pode se incluir entre as pessoas que residem no país. Apenas pelos que forem prejudicados pelo ato também não procede, já que há um interesse na ação popular nesse tipo de situação, e em mandado de segurança impetrado por qualquer pessoa residente no município. Aqui, novamente, já poderíamos excluir pela utilização da expressão qualquer pessoa, já que, como dissemos aos senhores, a legitimidade ativa é do brasileiro nato em pleno gozo dos seus direitos políticos. Com isso, nós encerramos a aula de hoje. Estão aqui os meus contatos. Espero que vocês tenham compreendido o tema ação popular, um tema também muito importante, contido no artigo 5º da Constituição. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.